vamos agora a uma visão aqui pragmática, uma visão concreta, né, de uma pioneira, de uma pessoa admirável do ponto de vista da visão. Esses seres humanos, como Winston Churchill falou um dia, né, nunca o mundo deveu tanto a tão poucos, né, essa coisa extraordinária da visão de alguns com relação ao futuro. E falando depois do doutor Paranhos, que tem toda a visão científica, tecnológica, administrativa desse processo, nós vamos convidar a Carmen Pérez, proprietária da agropecuária Orvalho das Flores, uma líder, uma pessoa que, além do seu trabalho, é uma inspiradora para todo o país, um exemplo em si, né? Um exemplo em si de atitudes, de obras concretas, e ela é entusiasta dessas práticas do bem-estar animal na produção. Há 13 anos, trabalhando intensivamente na Orvalho das Flores, no centro-oeste do Brasil, juntamente com o grupo ético da Unesp, de Jaboticabal, professor Paranhos, e universidades internacionais. E, dentre as práticas estudadas na fazenda, a Carmen é referência, especialmente para os projetos de identificação sem marca, fogo, desmama, lado a lado, boas práticas ao nascimento, e esteve na Alemanha para representar lá o Brasil nesse tema. Presidiu o Núcleo Feminino, é uma das editoras do livro Bem-Estar Animal no Brasil e na Alemanha, com responsabilidade e sensibilidade, e diversifica a sua atividade. Eu diria que ela é uma efetiva presença em todos os campos onde podemos falar do efetivo programa evolutivo, não só do agribusiness, mas como o professor Ray Godler, lá em Harvard, hoje o define numa visão muito mais avançada, Carmen, agri-citizenship, uma cidadania do alimento, um health system, e você é admirável. Portanto, a palavra é sua, por favor, Carmen Pérez. Muito obrigada, Tejon. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje, escutar esse elogio vindo de você, que é uma pessoa que eu tanto admiro, assim como do professor Matheus Paranhos, que tem sido meu grande guiador nessa minha jornada no caminho do bem-estar animal. Continua sendo, quantos áudios eu não envio para ele até hoje perguntando e sendo orientada por ele. Eu falei hoje para ele que eu não sou uma aluna da faculdade dele, mas eu sou uma aluna da prática, da lida do campo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu só quero saber se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim, estamos vendo. Então, tá bom. Bom, meu nome é Carmen Pérez, eu sou produtora em Mato Grosso, em Barra do Garças, no centro-oeste brasileiro. Há 15 anos, todo o meu trabalho tem sido norteado pelo bem-estar animal, e hoje, quando eu paro para pensar nessa trajetória de todo esse trabalho, nas transformações do setor e nos espaços que existem agora para que esse tema seja debatido, eu sempre fico muito surpresa. Eu tenho 44 anos e aos meus 22 eu saí da cidade de São Paulo, no Sudeste, para assumir a fazenda no Mato Grosso, que fica no Centro-Oeste. E quando eu cheguei lá, eu cheguei como uma sucessora, mas eu não entendi absolutamente nada do negócio. Mas eu tinha muita vontade de fazer, eu tinha muita vontade de trabalhar. Foi quando eu comecei a frequentar a maternidade de vaca parida todos os dias montada no meu cavalo. Todo dia eu estava pronta com a minha camisa, com o meu chapéu, com a minha calça. 4 horas da manhã eu já estava pronta. E o manejo acontecia da seguinte forma: são grandes extensões, rebanho grande, eram 2 vaqueiros montados e 2 no chão. Os vaqueiros montados, eles laçavam os bezerros para fazer a cura do umbigo. Os do chão, cada um com pau, ficavam esperando as vacas. O bezerro era arrastado, a vaca vinha atrás com toda a fúria. Eu falo que toda ação causa uma reação. Então, a vaca investia e levava uma paulada. A vaca investia e levava uma paulada. E essa cena se repetia todos os dias da minha vida na maternidade. Até que um dia uma vaca levou tanta paulada na cabeça que caiu o chifre, era sangue.
E naquele momento, eu tinha duas escolhas. Ou eu desistia daquela profissão, daquela atividade, ou eu ficava, mas eu fazia as coisas diferentes. E eu, ainda bem, eu optei pela segunda opção, porque eu sou muito apaixonada pela minha atividade, e foi quando eu de fato, comecei essa transformação mesmo na Orvalho. Foi um trabalho de transformação na fazenda, com as pessoas, com o olhar. E hoje, depois de 15 anos de pesquisa, implementação, de conversas com o setor, e principalmente, eu digo, né, de uma prática diária, eu vou alterar a minha fala. Hoje eu não quero falar sobre o nosso olhar com os animais, eu quero falar sobre o nosso olhar com nós mesmos, seres humanos. Eu acho que na minha trajetória, ela me mostrou que falar sobre bem-estar animal e implementar bem-estar animal tem muito mais a ver com a gente, ser humano, e menos a ver com o animal em si. Por isso que a jornada ela é tão desafiadora, por isso que é tão difícil implementar o bem-estar animal. E o desafio não está na construção de novas estruturas, de curral anti-estresse. É claro que a estrutura ela ajuda, mas o desafio não está também na parte financeira. O verdadeiro desafio e a parte mais trabalhosa, sem dúvida alguma, é a parte humana. E é sobre isso que eu proponho que a gente abra espaço para conversar hoje. E eu digo que a ciência, ela me ajudou muito nesse caminho, nessa trajetória desses anos todos, e me fez entender também o que é bem-estar animal. Quantas vezes eu conversei com o professor Matheus para entender o que é bem-estar animal. Então, bem-estar animal é um estado de um corpo naquele momento. E aqui, a ciência nos trouxe os 5 domínios, como é complexo o bem-estar animal. E eu quero falar um pouco sobre eles. O primeiro é a nutrição. Alimento disponível, água disponível. O segundo é o ambiente. E isso pode alterar. Por exemplo, um animal no Mato Grosso, durante a manhã, às 7 horas da manhã, ele está bem, tem uma brisa fresca. Se ao meio-dia, com 43 graus que faz no centro-oeste, ele não tem uma sombra, isso vai afetar o bem-estar desse animal. A saúde, que é todo o aspecto de doenças, ferimentos, essa parte sanitária. O comportamento, que são as interações, ou o oposto, né, as restrições de espaço, como a gente estava falando aqui, vocês mencionaram anteriormente, das porcas, ou mesmo dos bovinos confinados. E, por último, e o mais desafiador, sem dúvida, são os estados mentais, que é a solidão, frustração, ansiedade, todos esses aspectos. E quando a gente abala qualquer um desses aspectos dos 5 domínios, a gente abala o bem-estar dos animais. E por isso eu considero, sim, muito complexo entender o que é o bem-estar animal. E aqui eu retorno, a gente começou falando de como foi desafiador o início na Orvalho das Flores, é que eu trago como a gente faz o manejo hoje. Hoje toda a interação com o bezerro, principalmente no primeiro dia, a primeira interação o homem com o animal, a gente deixa uma mensagem positiva. Essa é a segunda massagem que eles recebem depois de 3 dias de nascido, mas eles recebem também uma primeira massagem. Tem bezerro que dorme quando recebe essa massagem, então a gente está deixando uma mensagem positiva para esse animal, que é esse primeiro contato, que é tão importante. Os nossos índices de mortalidade diminuíram muito ao longo dos anos, e o principal disso é, mais uma vez, a relação humana. Os vaqueiros, eles saem do automático, eles entram em contato com aquele bezerro, depois eles falam, aquele bezerro é aquele que deitou e dormiu, você não lembra? Aquele que não levantou. Então, a gente muda uma relação entre homem e animal. Um segundo manejo que eu considero muito importante, talvez seja dos mais estressantes,
é a desmama, quando a gente separa o bezerro da mãe, e esse estresse não acontece pela falta do leite, mas sim pelo vínculo afetivo. A gente fez uma pesquisa com o grupo ético, inclusive, com o professor Matheus, mostrando a desmama tradicional, a desmama lado a lado e a desmama com tabuleta. A tabuleta foi muito ruim porque ela não só machucou muito a narina dos animais, como o que ela impede é o acesso ao leite, mas ela não faz algo... ela não tem essa história do lado a lado, que é justamente deixar os animais se sentirem, se olharem, sentirem o cheiro, permanecerem, que isso que vai amenizando esse estresse. E a tradicional, que os animais eles não se olham, eles não se veem, não se cheiram, e ficam andando em volta do pasto, se procurando. O ganho de peso na desmama lado a lado foi o mais positivo, o mais alto, justamente porque os animais não estão estressados, justamente porque eles estão calmos. E a terceira, sem dúvida alguma, foi essa iniciativa da mudança da marca Fogo por outras formas de identificação, como tatuagem, brinco de identificação e bottom eletrônico. A gente sabe que eu li muito, eu mergulhei nessas pesquisas que o professor Matheus me passou, e quando eu tive acesso às pesquisas mostrando que após a marcação a fogo o local permanece quente por 168 horas, é uma queimadura de 2º a 3º grau, as 3 primeiras horas de dor intensa indicada pela elevação de frequência cardíaca e taxa de concentração no cortisol, processo inflamatório de 8 a 12 semanas, ou seja, quando eu tive acesso a essas informações, eu percebi que era uma forma muito invasiva no processo de identificação dos animais. Em 2016, a gente tirou todas as marcas, exceto a da brucelose obrigatória pelo Ministério da Agricultura, que é feita na face local com o maior número de terminações nervosas e mais sensível do animal. Então, hoje tem sido aí um grande trabalho feito com esse projeto da redução da marca Fogo, com o professor Matheus Paranhos, e especialmente nesse contato com o Ministério da Agricultura, para que essa marca seja revista e reconsiderada, porque ela é totalmente desnecessária e ela não prova nada, já que é obrigatório um veterinário fazer um laudo sobre a vacina da brucelose. E a maior parte não é mais todo mundo, porque a maior parte, de fato, nos últimos anos, eu sinto que a gente evoluiu muito. E se antes ninguém sabia o que era, né, bem-estar animal, hoje já é uma realidade para uma boa parte da cadeia e uma boa parte do mercado. E é um caminho sem volta, a gente fala muito isso. Só existe um caminho, que é andar para frente, é o que a gente tem feito e tem passado essa informação dentro da cadeia produtiva. Hoje a gente fala muito de ESG, que é a nova palavra para a sustentabilidade. 80% dos jovens hoje entrando no mercado de trabalho, eles procuram empresas que estejam atreladas a essa prática, com esse compromisso mesmo, e o bem-estar animal ele está dentro do ESG, mas eu entendo que seja um caminho desafiador colocar isso em prática dentro da fazenda. Provavelmente a gente consiga perceber os efeitos desse trabalho depois de 1 ano, e por isso a importância de buscarmos informações sobre o assunto, por isso a importância de nos juntarmos para um olhar sobre o tema, porque o processo é sobre quem a gente quer ser, na verdade, né? Mais do que isso, é sobre quem a gente pode ser amanhã. E eu acho que isso que a gente, como seres humanos evoluídos, a gente se pergunta muito. A gente, diferentemente dos animais, a gente tem a capacidade de estudar, de adquirir conhecimento, e isso nos torna diferentes. Nós temos a capacidade de evoluir e melhorar, e essa é a nossa obrigação como seres humanos. Então, esse é um convite que eu faço aqui a todos vocês. Nessa data, a minha transformação começou no dia 14 de janeiro de 2007, quando foi a primeira visita do professor
Matheus Paranhos na fazenda, e de lá para cá tem sido um trabalho intenso. E eu proponho que todos nós a gente pense sobre isso, pesquisem, a gente fale um pouco, estou com grandes especialistas hoje, mas as outras pessoas que estão nos escutando. E é interessante porque às vezes eu falo essas coisas e parece que é tudo muito fácil, que essa implementação é muito fácil. E eu digo que não é fácil. Durante todos esses anos eu já escutei cada coisa, eu tenho o meu perfil no Instagram que eu falo muito sobre isso. Tem vezes que eu recebo mensagens que eu penso, eu vou desistir, eu vou continuar fazendo esse trabalho dentro da fazenda. Já pensei isso, não hoje, já pensei. Mas eu sinto que a primeira etapa de toda a mudança é a resistência mesmo. A gente tem essa resistência. Então, o quanto antes a gente passar por essa resistência, o quanto antes a gente enfrentar essa resistência, mais rápido esses resultados eles acontecem. E aqui a gente falou dos domínios, dos 5 domínios da ciência do bem-estar animal, e sem dúvida a gente está muito próximo a isso, porque os 5 domínios também afetam nós humanos, nós também somos afetados pelos 5 domínios. E aqui eu falo sobre o desenvolvimento financeiro, pessoal, saúde, segurança do trabalho, evolução do setor, a imagem do setor, que hoje no mundo globalizado que a gente vive é muito importante, e de ética, como seres humanos mesmo. E as pessoas muito me perguntam, né? Você está querendo humanizar os animais, e na verdade não se trata de humanizar, que não é isso, não se trata de humanizar os animais, se trata de humanizar o ser humano, em relação aos animais, em relação ao nosso olhar para os animais, com os animais. Muito obrigada. Obrigado, Carmen. As apresentações são geniais, a sua visão é extraordinária. E eu fico com uma dúvida, se eu sou um humano mais animal ou um animal mais humano, depois dessas apresentações. E eu queria aproveitar que tem aqui uma pergunta, e eu vou adiantá-la, vou passar para você, que eu acho que você está muito envolvida no aspecto da cadeia produtiva como um todo. E a pergunta aqui foi feita assim: a Catarina falou sobre o selo educador na carne, um selo indicador na carne do tipo de criação. Você vê alguma perspectiva de implementarmos alguma legislação para a criação de algo assim aqui no Brasil, com o consumidor local? Como que o consumidor brasileiro reagiria a isto? É a pergunta aqui de um internauta nosso, em função da apresentação da doutora Catarina, lá da Alemanha. Como você vê, Carmen, por favor? Eu vejo de forma muito positiva, Tejão, eu como não só produtora, mas como consumidor, eu sinto uma falta muito grande quando eu compro a minha carne, eu compro muita carne para fazer churrasco no final de semana com meu marido, e eu chego e eu não vejo as carnes com bem-estar animal, com esse selo do bem-estar animal, para me dizer o que aconteceu com ela, qual foi o processo de produção, da onde veio essa carne, e eu acho isso fundamental para a cadeia produtiva. Muito bom. Carmen Pérez, parabéns. Obrigada, Tejon. Tá certo? Muito obrigada. Então, com certeza, o setor que você está, da carne vermelha, precisa muito mais de você, do professor Paranhos, do que talvez a média das pessoas pensem. Tá bom? Obrigada, Tejon. Parabéns e sucesso.